Você tem dificuldade de ler e entender a Bíblia sozinho? Então fica aqui nesse vídeo porque a partir de hoje nós iremos estudar a Bíblia juntos. Isso mesmo. Será um momento de comunhão com Cristo e comunhão também com a Palavra de Deus, aonde nós vamos ler a Bíblia juntos e estudar. E esse momento passará de um momento chato, de um momento onde você lê e não entende nada, para um momento onde nós vamos nos aprofundar e mergulhar de cabeça na Palavra de Deus. E vai deixar de ser um momento chato para ser um momento edificante, em nome de Jesus. Amém? E eu também espero que vocês deixem aqui nos comentários aquilo que o Espírito Santo ministrar também ao seu coração durante essa leitura, para que a minha vida também seja edificada através da vida de vocês. Da mesma forma que eu estou me permitindo ser boca de Deus para você, eu espero que você também se permita ser boca de Deus para a minha vida, para que eu também seja edificada através daquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Amém? Hoje nós vamos começar com o livro de Tiago. Confesso para vocês que é uma carta que me toca bastante. É um chacoalhão, é um tapa na cara e eu amo essa carta. Eu já comentei aqui em outros vídeos que eu estou estudando o Novo Testamento, fazendo meio como se fosse uma transcrição dos ensinamentos das cartas. E eu iniciei ontem o livro de Tiago. E eu senti de trazer esse estudo aqui com vocês, para que a gente possa estudar juntos. E eu espero que seja assim, um vídeo leve, sem edições ou com o mínimo de edições possível, para parecer mesmo que nós estamos estudando juntos. Então, relevem qualquer erro, qualquer edição que eu não cortar, porque eu quero realmente que pareça isso, que nós estamos juntos, estudando e que nós possamos crescer juntos em graça e em conhecimento. Amém? Então vamos lá. Antes de iniciar, eu quero fazer uma introdução à carta, para que a gente venha ter uma noção de quem escreveu, para quem escreveu. Lembra que eu já falei aqui com vocês sobre a importância de primeiramente entender o contexto, para que a gente fique com a visão muito mais aberta na hora de ler a Bíblia. A gente vai ter muito mais clareza quando a gente entende o contexto por detrás. Então, a carta de Tiago foi escrita por Tiago. E talvez alguém não saiba e te surpreenda. Se não te surpreendeu, mas a mim surpreendeu, foi quando eu soube que a carta de Tiago não foi escrita por Tiago, discípulo de Jesus. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Deixa aqui nos comentários também se você sabia ou não que a carta de Tiago não foi escrita pelo discípulo de Jesus, Tiago. Então, quem era ele? Era o irmão de Jesus. Vocês sabiam que Jesus tinha um irmão terreno assim, de sangue, filho de Maria e de José? Pois então, ele tinha tanto irmãos quanto irmãs. E os irmãos de Jesus não criam nele. Vocês sabiam disso também? Eles não criam. Tiago mesmo, no ministério de Jesus terreno, ele não era seguidor de Jesus. Aqui fala, ó, em Mateus, eu já deixei até aqui aberto para facilitar. Mateus 13, cadê? 13:55. Aqui Jesus está em Nazaré, né, pregando, fazendo milagres. E as pessoas de Nazaré conheciam Jesus, porque ele era de lá, né, ele cresceu lá. E aqui as pessoas falando, ó, no 55, não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Então sim, Jesus tinha irmãos terreno, tanto irmãos quanto irmãos. Tiago, José, Simão e Judas. E tinham irmãs também, que também diz aqui que morava lá. E Tiago, como eu falei, ele não era seguidor de Jesus. Ele não se sabe ao certo quando foi que ele se converteu, quando que se deu, né, a conversão dele, não se sabe. Algumas pessoas falam que foi depois que Jesus morreu, que ele ressuscitou, onde ele apareceu para as pessoas, e aí acham que foi naquele momento em que Tiago creu, né, e se converteu, que Jesus realmente era o Cristo, porque assim, os irmãos de Jesus sabiam quem era Jesus, claro, eles eram próximos de Jesus. Só que eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, eles não tinham essa revelação de que Jesus era o Cristo, de que ele era realmente Filho de Deus. Inclusive, os próprios discípulos de Jesus, antes da descida do Espírito Santo, eles não tinham a revelação total
daquela verdade de Jesus. É tanto que Jesus fala para eles que muitas coisas eles só saberiam depois que viesse o Espírito Santo. E foi assim, né? Quando o Espírito Santo desceu, que eles foram revestidos de poder, que aí ali o Espírito Santo revelou para eles a mensagem do Evangelho, que Jesus realmente era o Cristo, porque até então eles não entendiam. É tanto que quando Jesus morre, os discípulos de Jesus voltaram a fazer o que eles faziam antes, a pescar, a seguir a vida normalmente. Inclusive, quando aqueles 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, eles estavam se lamentando pelo que tinha acontecido, porque eles esperavam, as pessoas daquela época ansiavam por um Messias de caráter político, onde iria libertar Israel daquela opressão política. E Jesus não era aparentemente aquilo que eles esperavam. E por isso eles se frustraram. Quando Jesus morreu, para eles, naquele momento, foi uma derrota. Então eles não tinham essa revelação, inclusive os irmãos de Jesus. E Tiago, ele era um irmão de Jesus que não era seguidor, mas que depois se converteu. Não se sabe quando, como se deu essa conversão, mas ele foi um líder muito importante. Ele era líder da igreja de Jerusalém. Ele foi muito importante para aquele momento de perseguição, onde a igreja era oprimida, onde a igreja enfrentava opressões políticas, culturais, de todas as formas. E ele foi um líder muito importante da igreja de Jerusalém. Ele era líder da igreja de Jerusalém. E aqui, ó, só para mostrar para vocês que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Em João 7, versículo 3, os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judeia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que você realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Aí o 5 fala: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Entende? Eles não acreditavam em Jesus, porque eles não tinham, né, essa real revelação de quem Jesus era. E aí, então vamos lá, começar Tiago, capítulo 1. Eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês, uma caneta, um caderno para anotar aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração, aquilo que você aprender, os ensinamentos. Peraí que eu estou com a Bíblia aberta em Timóteo, é Tiago. E que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, né? E que nós sejamos edificados juntos, porque eu também espero ser edificada, tanto através da palavra, isso é óbvio, mas como eu disse, através da vida de vocês. Então vamos lá, Tiago, capítulo 1. Antes vamos fazer, né, uma oração. Pai, neste momento eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, que teu Espírito Santo prepare o solo do nosso coração, para que nós possamos receber a tua palavra. Que a tua palavra seja como uma semente lançada em um bom solo, onde venha dar frutos, onde venha frutificar, e não dar frutos que se acabam, Pai. Porque os frutos que o Senhor espera de nós são frutos que permanecem. E que o nosso coração esteja preparado neste momento. Que nós possamos ser edificados através da tua palavra. Que nós possamos ser transformados, porque a tua palavra é viva. A tua palavra, ela tem poder para transformar. Amém. Então vamos começar. Tiago, capítulo 1. E, gente, minha Bíblia tá assim, sem capa. Eu manuseio tanto ela, e ela já tem muitos anos, que a capa caiu e eu não colei de volta. E eu não sei onde ela anda. Então, vocês vão ver minha Bíblia assim, mas o importante é o conteúdo, né? Vamos lá. Tiago, capítulo 1, que fala: eu, Tiago, escravo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho tremendo só essa parte, acredita, porque Tiago, ele era próximo de Jesus, né? Ele era irmão de Jesus, mas de Jesus humano, né? Quando Jesus estava na terra, porque a gente sabe que Jesus é homem, mas ele também é Deus. E eu acho lindo que aqui ele fala escravo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora ele fosse irmão de Jesus, enquanto Jesus estava aqui na terra, e nós somos irmãos de Jesus, né? Ele não se intitula como o irmão próximo, sabe? Assim como escravo. Porque Jesus, quando ele morreu, quando ele ressuscitou,
Ele se tornou o Senhor da nossa vida, nosso Salvador. E aqui é de uma humildade muito grande, porque ele poderia se considerar alguém muito importante, já que ele era tão próximo de Jesus, né? Que enquanto carnal, terreno, era do mesmo sangue, era da mesma família, da mesma linhagem. E ele não, mesmo assim, ele não se considerou alguém tão grande, alguém tão importante. Muito pelo contrário, ele se considerou escravo. E teve Jesus aqui como seu Senhor. Então você vê a transformação que o evangelho causa na vida de uma pessoa, né? Porque antes ele não cria em Jesus, ele não acreditava que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e agora ele se chama de escravo e chama Jesus de Senhor. Então você percebe por aí a transformação que o verdadeiro evangelho causa na gente. E aí ele continua: enviou esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Então, só um adendo aqui que eu esqueci de falar. Tiago, ele escreveu essa carta, aqui ele fala para as 12 tribos espalhadas pelo mundo, ou seja, ele escreveu para judeus, só que para judeus convertidos, né? Para judeus que se converteram ao cristianismo, que estavam espalhados pelos arredores lá, Palestina, aos arredores, né? Então era um povo que estava sofrendo uma perseguição muito grande. Tanto cultural, sabe? Porque aqui fala que eles estavam espalhados pelo mundo, então eles estavam em culturas diferentes, em povos diferentes. Então eles estavam passando por essa opressão, por essa perseguição. Era um povo que estava sendo perseguido, que estava sendo atribulado. Era um povo que estava passando por aflições. E eu acho interessante que Tiago fala bem assim, ó: meus irmãos, considerem motivo de alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Tá vendo a importância da alegria na provação? Será que nós temos nos alegrado na provação? Imagina que doido, né? Você tá passando ali por aflições, por perseguições, e alguém falar pra você. Imagina você chegar na igreja passando por uma perseguição terrível e o pregador tá lá: olha, tenham alegria, se alegrem nessa provação. E é tão difícil, né? A gente conseguir se alegrar. Mas Tiago fala aqui da importância de nos alegrarmos durante a provação. Mas por quê? Pois, versículo 3, pois vocês sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Que tremendo, que tremendo. Olha, é importante, é necessário que a gente passe por provação, que a nossa fé seja provada, porque durante a provação, a nossa perseverança é desenvolvida. E o que é perseverança? É você persistir, é você ser resiliente, é você ter constância e não desistir. Isso é que é perseverança, é você ser uma perseverante, é independente da situação, independente da circunstância, você não desistir, você ir adiante. E durante a aprovação da nossa fé, durante as dificuldades que nós enfrentamos, é aí que a perseverança é desenvolvida. E por que é necessário? Porque através do desenvolvimento da perseverança, nós somos amadurecidos na fé. Tem coisa que nós precisamos passar, sabe? Para que a gente amadureça espiritualmente. Porque tem situações que nos forjam, que nos forge, que nos fortalece. Sabe? Que cristão fraco nós seríamos se a gente não aprendesse a desenvolver a nossa fé. Que cristão fraco nós seríamos se a gente não se fortalecesse. E como é que a gente se fortalece? É passando por dificuldade. Como que nós aprendemos a desenvolver os frutos do Espírito? Mansidão. É precisando aprender na prática a ser manso. Nós pedimos a Deus que nos ensine. Mas como é que Deus nos ensina? Nos colocando para viver aquela situação na prática. Para que nós venhamos crescer. Para que nós venhamos amadurecer. E aqui fala que é necessário que a perseverança cresça. Porque quando ela está plenamente desenvolvida, nós amadurecemos. E é muito importante e necessário que a gente venha amadurecer na fé. Que assim como Paulo fala, que a gente pare de comer alimentos líquidos e deixe de ser igual criança, para nos alimentarmos de alimentos sólidos,
Quando que isso é possível? Quando nós estamos amadurecidos na fé. Então, por isso que Tiago fala sobre a importância da gente se alegrar na provação. Porque a provação não é para nos destruir, não é para nos aprisionar, não é para nos derrotar. É para que a gente venha se fortalecer, é para que a gente venha amadurecer. Então é para o nosso bem, por isso que nós devemos nos alegrar. Então vamos lá, continuar. Versículo 5. Se algum de vocês, aqui ele já entra em outro assunto. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso generoso Deus e receberá. Então, olha, quando a gente precisa de sabedoria, nós precisamos pedir para Deus, porque Ele é a sabedoria. Ele tem sabedoria para nos dar, e aqui fala que Ele dá, Ele não os repreenderá por pedirem. Deus vai dar com vontade. Ele tem graça em dar sabedoria, basta a gente pedir. Em situações que a gente está precisando de sabedoria, basta a gente pedir a Deus. Porque Deus, Ele sabe que tem situações que nós, na nossa natureza, na nossa carnalidade, nós não vamos conseguir enfrentar. Nós precisamos da sabedoria divina para que a gente venha conseguir passar por essas situações, sabe? E aqui fala que nós devemos pedir a Deus, quando vocês precisarem de sabedoria, precisar de sabedoria para quê? Para lidar com situação, para lidar com pessoas, para enfrentar situações, para enfrentar problemas. Tudo isso nós precisamos de sabedoria. E é só nós pedirmos a Deus. E ele continua falando, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Entendeu? Aqui fala sobre a importância, como que nós devemos agir ao pedir sabedoria a Deus. Com fé, sem vacilar e sem duvidar. E não só quando a gente vai pedir sabedoria, né? A gente tem que ter fé na nossa vida cotidiana. Ter fé em Deus e em tudo que a gente for pedir, em tudo que a gente precisar de Deus, nós precisamos acreditar, ter fé e não duvidar. Voltando aqui, eu tive que dar uma pausa porque o cachorro começou a latir e eu fui ver porque eu achei que era alguém chegando, mas não era. Era só alguém passando de frente e o cachorro começou a latir. Quem tem cachorro sabe que é assim, né? Ele fica ali na frente e aí toda vez que alguém passa ele começa a latir e também ia atrapalhar o vídeo. Aí eu parei. Mas enfim, vamos lá. Eu parei aqui no versículo 7, né? Que fala sobre pedir sabedoria com fé. E que fala assim que quem pede duvidando é como uma onda no mar. O vento leva, o vento arrasta. E fala também que quem duvida tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Gente, eu acho tremendo porque a Bíblia ela é realmente um manual de instrução de vida, né? Ela fala sobre tudo, ela nos ensina sobre tudo. É tanto que muitas vezes a gente pensa assim, eu quero um conselho sobre tal coisa. Gente, a Bíblia fala sobre tudo. Inclusive sobre a gente não ter fé. Sobre a gente ter fé ao pedir sabedoria para Deus, né? E fala que quem duvida, quem não tem fé, é instável em tudo que faz e tem a mente dividida. Quando a gente duvida, e isso pode ser em relação a qualquer coisa, a gente duvidar de Deus sobre qualquer coisa. Porque se a gente está pedindo sabedoria a Deus, duvidando, a gente está duvidando de Deus. E isso é ter a mente dividida, porque se nós estamos em Cristo, nós temos que ter fé, tanto em Cristo como no poder de Deus, no poder de operar de Deus. E Deus é capaz de nos dar sabedoria. É capaz de nos ajudar nessas situações difíceis, onde nós precisamos ter sabedoria para lidar, sabedoria para agir. E se você não tem fé, se você duvida, seja do que for, você tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Isso é tremendo, né? Por isso que eu falo que essa carta de Tiago é um chacoalhão. É um tapa na cara de Deus, né? Pra gente. Vamos lá, continuar. Versículo 8. O irmão que é pobre, aqui ele já entra em outro assunto. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como a pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e a sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações.
Gente, aqui ele não fala exatamente sobre que se você é rico e você, sei lá, vai pro inferno e que você não pertence a Deus, não é isso. Aqui fala sobre a segurança no dinheiro. Por quê? Fala bem assim, ó, que o rico murchará como a pequena flor do campo, o sol se levanta, a grama seca. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Porque o problema é que normalmente quem é rico, quem tem, né, um certo poder aquisitivo, e claro, não é generalizando, não são todos, mas tem gente que tem suas riquezas e que coloca toda a sua segurança e a sua confiança nas riquezas, e é aí que mora o problema. E normalmente quando o pobre, ele tem a sua confiança em Deus, a sua segurança em Deus, e é por isso que a Bíblia fala sobre quão bem-aventurado, sabe? Como feliz é aquele que bota a sua confiança no Senhor. E normalmente o rico tem a confiança em quem? Na sua riqueza. É por isso que a Bíblia fala aqui sobre vai murchar com todas as suas realizações. Porque tem gente que acha que porque mais tem, realizou várias coisas, status, dinheiro, poder, sucesso, se acha insubstituível, se acha inderrotável. E não é isso, sabe? Não é isso. Nossa confiança tem que estar plenamente no Senhor. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, é nele que deve estar a nossa segurança, a nossa confiança. E esse é o problema que a Bíblia aborda. Muita gente fala que a Bíblia condena quem é rico, que quem é rico não vai para o céu, mas o problema não é a riqueza em si. O problema é o amor à riqueza, é o amor ao dinheiro. É você fazer da riqueza o seu Deus. É você fazer do dinheiro o Senhor da sua vida. É aí que mora o problema. E é isso que a Bíblia condena. É isso que Deus abomina. É o amor ao dinheiro. É a segurança na riqueza. Entende? E vamos lá, continuar. Versículo 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa que Deus prometeu àqueles que o amam. Tremendo esse versículo também. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. O segredo é esse, sabe? Talvez você esteja enfrentando muitas tentações, muitas provações na sua vida e você não sabe o que fazer, você não sabe como agir. Primeiramente, peça sabedoria a Deus para que você saiba lidar com essa situação. E também suporte com paciência todas as provações, porque aquele que suporta com paciência receberá uma recompensa. E que recompensa é essa? A coroa da vida. É a vida eterna. Essa é a recompensa para aqueles que estão perseverando, para aqueles que estão confiando em Deus, para aqueles que estão se alegrando nas tentações, para aqueles que estão se alegrando por qualquer tipo de provação que tem passado, que tem perseverado. Nós não seremos abandonados, sabe? Nossa vida aqui é passageira. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós estamos caminhando para a vida celestial, para a eternidade com Deus. E essa é a recompensa que Deus tem para todos nós. Para aquele que o busca, para aquele que aguarda com paciência, para aquele que persevera nas tribulações. É isso que Deus tem para nós. Coroa de vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. E o 13 fala, quando vocês forem tentados, não digam essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. Aqui fala sobre as tentações. E continuando para você entender. A tentação vem dos nossos próprios desejos. Ou seja, Deus não causa a tentação em você. Deus não causa a tentação em mim. A nossa tentação vem dos nossos próprios desejos. Eu já vi muita gente dizendo assim, por exemplo, muita gente que cai, se afasta de Deus e que fala assim, Deus está me testando e me tentando para ver se eu vou resistir. Não, aqui fala que Deus não tenta ninguém. A nossa tentação vem dos nossos próprios desejos. São os nossos desejos. E nós temos que resistir a esse desejo. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é assim que se vencem os nossos desejos. É assim que se vencem as tentações da nossa carne. É resistindo, sabe? E muitas vezes tem uma raiz por detrás dessa tentação. E cabe a nós saber aquilo que está causando a tentação. E
se afastar e negar e rejeitar, sabe? E resistir. Se você sabe que, por exemplo, você não pode ter acesso a filmes, séries que tenham cenas, porque assim você cai na tentação da masturbação, da pornografia. Então resista. Tipo assim, resista, mas primeiramente vai na causa desse problema, sabe? E nega e rejeita. Se afasta, resiste. Não vem essa de, Deus está me testando para ver até onde eu resisto. Não, Deus não vai testar ninguém. Os nossos próprios desejos carnais nos tentam. Deus permite que a gente passe por provação na nossa vida, por provações no nosso cotidiano. E eu não falo de provações ao pecado, tá? Eu falo dessas situações difíceis que Deus muitas vezes permite que nós passamos por provações. Lembra aqui no versículo 2 que fala sobre qualquer tipo de provação para amadurecer nossa fé? Esse tipo de provação Deus permite. Mas tentações carnais, tentações ao pecado, não é Deus que nos coloca. São os nossos próprios desejos que estão ali nos testando. Em Gênesis Deus fala para Caim, quando Caim está ali com raiva de Abel, antes do assassinato, Deus fala assim, olha Caim, se você fizer bem, você também será aceito. Mas se você fizer mal, você será rejeitado. E o pecado está à espreita, esperando, e cabe a você resistir. Deixa eu ver se eu encontro esse versículo para eu ler aqui para vocês. Aqui, ó, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus falando para Caim: se você fizer o que é certo, você será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Entende? O pecado está à porta, esperando para nos dominar, e cabe a nós a resistir, para que nós venhamos dominar o pecado, e não o pecado nos dominar. E é aqui que fala, a Bíblia fala sobre isso. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem, nos arrastam. Sabe, os nossos próprios desejos, é isso que quer, é nos seduzir, sabe? E nos arrastar para o pecado, e nos arrastar para o mal. É isso que os nossos desejos fazem, é isso que os nossos desejos querem. E aqui continua, Tiago continua falando. Cadê? O versículo 15. Esses desejos dão à luz o pecado. Olha só, presta atenção. Versículo 15. Esses desejos dão à luz ao pecado. Eu fiz até uma anotação aqui, gente, porque eu estudei esse capítulo ontem. E aí eu sempre faço algumas anotações. Eu fiz uma anotação aqui que fala sobre o ciclo da tentação. O ciclo da tentação. Primeiro nasce o desejo. Viu que Tiago aqui fala sobre o desejo, né? Os nossos desejos da carne. Os nossos próprios desejos nos tentam, nos seduzem e nos arrastam. Então, qual que é o ciclo da tentação? Primeiramente, o desejo. Brotou o desejo. A gente não rejeitou esse desejo. Então, o que acontece? Aqui fala no versículo, nós estamos no 14, no 15. E quando o pecado se desenvolve, ou seja, o pecado o desejo dá luz ao pecado. Nasceu o desejo. Então, eu não rejeitei esse desejo. Então, eu absorvi o desejo, o que acontece? Deu a luz ao pecado. Eu pequei. É tanto que Jesus fala, quando Jesus já fala sobre adultério, antes adultério era o quê? O contato físico. Mas Jesus ressignifica tudo isso. E fala que só em cobiçar e desejar você já pecou. Então, o pecado nasce do desejo, quando nós não rejeitamos o desejo. Tem alguém que fala, não vou lembrar agora quem é, que nós não podemos impedir que pássaros passem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninho. E da mesma forma é o desejo. Você pode não conseguir impedir todos os momentos que o desejo brota na sua mente, mas é você quem decide se ele vai fazer morada no seu coração ou não. Você tem a opção de rejeitar ou de não rejeitar. E aí, o que é que você faz quando o desejo nasce? Porque aqui fala que o desejo dá luz ao pecado. Jesus falou sobre isso também. Então, nasceu o desejo. Você não rejeitou o desejo, deu a luz ao pecado. E aí, o que acontece? Terceiro ponto. O pecado é consumado. O pecado é consumado. Aqui no versículo 15 continua. Que quando o pecado se desenvolve, ele gera a morte. Então, quando o pecado é consumado, o salário do pecado é a morte.
E é aí onde vem a morte o quê? Espiritual. Nós nos afastamos de Deus, nós nos sentimos sujos, tão sujos a ponto de ficarmos distantes do Senhor, de não querermos nem nos aproximar de Deus, porque eu tô me sentindo tão suja, que eu não sou digna de estar na presença de Deus. E aí a gente se afasta de Deus. E aí o inimigo coloca na nossa mente que nós não somos dignos de se voltar para Deus. E aí onde vem a morte, a separação de Deus. E quando esse pecado é consumado, que gera essa morte, e se a gente ficar ali deliberadamente, no juízo final vai ser a morte definitiva, vai ser o afastamento definitivo do Senhor. Então cabe a nós a rejeitar os desejos, sabe? A rejeitar os desejos, a resistir à tentação, a resistir ao diabo, porque assim ele foge de nós. E assim nós vencemos. É assim que nós vencemos. E é importante, por isso que é importante a gente controlar os próprios desejos. A gente não controla se eles vão surgir ou não, mas a gente controla o que faz com ele. A gente é quem decide o que faz com esse desejo. Se a gente prossegue com ele, se a gente rejeita, somos nós quem decidimos isso. Então vamos lá, continuando. O 16. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Toda dádiva, todo dom, tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de Deus. Não tem como Deus ter criado mal, ou Deus ter mal, nos tentar para o mal, porque Deus não tem mal nele. Deus é bom, a sua essência é boa. Não tem como aquele que é bom por natureza, por essência, causar o mal, entende? Então, nele não há variação nem sombra de mudança. Isso é tremendo, eu acho linda essa passagem. Que em Deus não há variação nem sombra de mudança. Deus, ele é constante, ele é imutável. Deus, ele não muda. E se ele sempre foi bom, ele vai continuar sendo bom. Ele não vai nos tentar para o mal e nele não há mal nenhum. A nova vida que nós ganhamos em Cristo é um presente de Deus. Foi Deus quem nos deu. Deus nos deu essa graça de ter uma nova vida em Cristo, da gente abandonar o nosso velho homem, a nossa velha natureza e nos tornarmos um novo homem. Nós abrirmos mãos da nossa vida antiga e ganharmos uma nova vida, é um presente de Deus. No 18 fala assim, que por sua própria vontade ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Que tremendo, glória a Deus, glória a Deus. Nós fomos criados mediante a vontade de Deus. E ele nos criou por meio da sua palavra. Sabe, eu acho tão... Como é que eu posso falar? Sabe quando as pessoas dizem assim, eu não queria ter filho, e foi um erro, e sei lá, e muitas vezes a gente ouve isso, né? Tipo, você nasceu de um erro, não era pra você ter existido, mas aqui fala que Deus nos criou, que foi por sua vontade. Todos nós somos gerados, não porque nosso pai e nossa mãe decidiram nos gerar. Não, nós nascemos primeiramente no coração de Deus. Nós fomos gerados primeiramente no coração de Deus. E depois o fruto foi consumado entre nosso pai e nossa mãe. Muitos talvez nem foram planejados pelo pai e pela mãe, mas foram planejados pelo próprio Deus. O coração de Deus nos gerou. E Deus, por meio da sua palavra, consumou esse ato de nos criar. E dentro de toda a criação, nós somos os primeiros frutos. Olha que tremendo, nós somos frutos de Deus. Nós não somos obra de acaso. Nós não fomos criados por causa de uma explosão, ou por causa de um erro, ou de um vacilo. Não foi nada disso. Deus nos criou no seu coração. Nós nascemos primeiramente no coração de Deus. E Deus consumou esse ato através da sua palavra. E assim nós fomos criados. E assim nós fomos gerados por Deus. E nós somos os primeiros frutos dele. Isso é lindo, isso é tremendo. Se isso não te conforta, pede para Deus trabalhar no seu coração para que toda palavra de que você é um erro, toda palavra de maldição lançada contra a sua vida, que venha dar lugar, sabe, abrir espaço para a bênção, para as palavras de bênção de Deus. Talvez você tá grávida e tá se lamentando, não sabe, meu Deus, por que isso aconteceu? Cara, isso é um presente de Deus para sua vida.
e foi gerado primeiramente por Deus. Você agora teve a honra de participar, de cooperar com o plano de Deus, com o plano que Deus tem, sabe? Nós fomos convidados para cooperar com esse plano. Então, que a gente não venha ver isso como algo ruim, como uma maldição. Isso é bênção. Isso é bênção de Deus. E Deus nos escolheu para ser os seus frutos. Nós somos frutos do Senhor. Hoje eu não vou fazer o estudo do capítulo todo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E eu não sei se vocês gostam, né, de vídeo assim, muito longo. Eu peço que vocês comentem aqui se vocês gostam dos vídeos mais longos, se tem problema de fazer um vídeo mais longo pra gente terminar o capítulo todo, ou se é melhor dividir assim, parte 1, parte 2, parte 3. Hoje vai ser essa parte 1. E eu quero que você depois reassista esse vídeo, sabe? Meditando em cada palavra, orando em cima da palavra. Hoje teve pontos aqui que eu achei muito interessantes sobre nos alegrar nas provações. Nós vamos orar em cima disso. Nós vamos orar sobre pedir sabedoria ao Senhor. E nós vamos orar também sobre essa questão de que Deus nos criou pela sua própria vontade. Nós somos obras do Senhor. Amém? Feche seus olhos e vamos orar neste momento. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor permite provações. Te agradecer pelas provações. Te agradecer por cada dificuldade que tem gerado em nós, meu Pai, um caráter aprovado, que tem amadurecido a nossa fé, que tem nos amadurecido espiritualmente, Senhor. Que nós venhamos nos alegrar, Pai, com cada provação que nós temos enfrentado. Que cada dificuldade que nós possamos enfrentar, que venha nos forjar. É que nós venhamos ter força, Pai, nos dá força para enfrentar essas situações. E nos dá sabedoria para enfrentar qualquer situação adversa. Nos dá, Pai, uma sabedoria sobrenatural. Que nós venhamos saber como agir, que nós venhamos saber o que falar, que nós venhamos saber, Pai, como lidar com as situações. Nos dê essa sabedoria, Senhor. Tira todo o medo, tira toda a incredulidade do nosso coração, toda dúvida. Porque onde o teu poder opera, meu Pai, lança fora todo medo. Lança, Pai, todo medo que existe em nós, toda dúvida, toda incredulidade. Que onde tiver dureza no nosso coração, que o Senhor venha tirar também. Que nós venhamos nos fortalecer em Cristo. Que nós venhamos, meu Pai, caminhar com o Senhor. Que o Senhor venha nos sustentar no teu caminho. Que o Senhor venha nos sustentar debaixo da tua graça, Pai. Nos sustentar com a tua forte e poderosa mão. Pai, obrigado porque o Senhor nos gerou conforme a sua vontade. Nós não somos um erro. Que toda palavra de maldição lançada, meu Pai, que operou na nossa mente, que saia em nome de Jesus. Que todo mal, meu Pai, lançado sobre nós, que venha ser destruído, que venha ser aniquilado. Que nós possamos crer e entender que o teu poder opera em nós. E que o Senhor nos escolheu. Que o Senhor nos derramou a sua graça, que o Senhor nos deu toda dádiva, todo presente bom, todo dom que veio de ti, Pai. Amém. Amém. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você ficou até aqui, se você foi edificado, deixa aqui nos comentários, curte, se inscreve aqui no canal, que agora nós vamos começar a estudar a Bíblia juntos, para que nós venhamos crescer juntos, para que a gente venha ter esse momento de comunhão. Amém? Que Deus possa estar te abençoando.